Olá, eu sou Pablo Cesário, seja muito bem-vindo ao Brasil S.A., o segundo capítulo de uma série de entrevistas com lideranças do mercado. Hoje eu tenho a honra de receber Rodrigo Pizzinatto. É uma daquelas histórias que começam como estagiário e vão a CEO. De estagiário de uma das companhias, passando pelas companhias investidas até CEO de na verdade, um conglomerado econômico. Rodrigo fez uma carreira em várias áreas da empresa. Passou por fusões e aquisições, planejamento, gestão, redução do custo de capital e hoje comanda um dos maiores conglomerados de investimento de longo prazo no país, que inclui energia, combustíveis, infraestrutura e mobilidade. Rodrigo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Prazer estar aqui, Pablo. Você é um investidor de longo prazo e comanda um dos maiores grupos econômicos do Brasil que faz investimentos de longo prazo. A pergunta que eu quero começar é: como você vê o cenário daqui para frente? Nós temos muitas variáveis e isso, claro, afeta quem decide investimentos. Como você vê o cenário e como a companhia vê o cenário? Pablo, enfim, primeiro, prazer estar aqui com você de novo. A gente vem acompanhando nesses últimos anos uma mudança e um aumento de volatilidade de mercado. A gente olha para o cenário geopolítico, você olha a guerra, você olha esse processo que está em andamento da reformulação dessa governança global que foi criada no pós-guerra. Então a gente está com mudanças relevantes. Você está de incerteza ainda, na verdade. Nesse aspecto geopolítico muito, muito profundo. A própria transição energética, que vem num processo aí de mudanças e evoluções nos últimos anos. Agora, mais recentemente, ganhou muito destaque a questão de inteligência artificial, como isso vai impactar as empresas, como a gente muda o modo de operar as empresas, o modo de se organizar. E, mais especificamente para a gente, é um ano de eleição no Brasil. Então, volatilidade é o nome desse ano. É o nome desse ano. Primeiro, a gente se construiu ao longo desse tempo características para permitir que a gente passe por um cenário como esse da melhor forma. A gente está posicionado em setores que são essenciais na economia brasileira. Você bem mencionou: energia, logística, infraestrutura logística, mobilidade. As empresas são Ipiranga, Ultragaz, Ultracargo e, mais recentemente, Hidrovias do Brasil. Que é um movimento que é um movimento ambicioso, né? Assim, essa é uma daquelas coisas que você falou assim: olha, no Brasil não tem hidrovias, agora tem operadores de Tem, um setor, né, que se desenvolveu muito nos últimos anos e a gente é essa maior empresa do setor no Brasil e é o maior movimento de investimento que a gente fez dos últimos 10 anos, pelo menos, no Ultra. E esse portfólio ele é complementar, o que também ajuda a ganhar resiliência para um momento como esse. E junto com isso, a gente sempre trabalhou solidez financeira. Num cenário volátil e num país volátil, a solidez financeira ajuda a navegar não só com resiliência de resultados, mas também para aproveitar as oportunidades que surgem num cenário como esse. Isso significa o quê? Por exemplo, mais capital próprio, menos capital de terceiros? Isso significa ter uma dívida e um endividamento relativamente baixo para permitir que a gente faça movimentos de investimento num cenário que não tem capital disponível. Com custo altíssimo de capital. Com custo alto, como é o cenário que a gente está nesse momento. Então esse é um elemento para a gente central. Então estrutura a estratégia da empresa, né? Na verdade, são setores e condições adequadas para o momento de volatilidade. Perfeito. E resiliência e sustentabilidade vem também com o time certo, claro, com a governança e os incentivos certos para esse time trabalhar. E aí esse é o conjunto. Quando você põe daí o incentivo no criação de valor de longo prazo, daí você dá o incentivo correto de longo prazo, não... e constrói sua governança em volta disso para entregar esse resultado. A sua companhia tem um papel nisso. Eu queria que você contasse um pouco do impacto que vocês provocam. Por exemplo, quantos empregados que vocês têm, quanto vocês investem, porque o que me parece muitas vezes é que as pessoas veem essas grandes empresas apenas como máquinas de gerar lucro, que elas são, mas mais do que isso, elas criam efeitos para a sociedade. Quais são os efeitos que a sua companhia cria para as comunidades e até para o país? Perfeito. Olha, acho que a gente pode pensar de vários ângulos, né? Você mencionou mesmo o ângulo de investimento. A gente investe quase 3 bilhões de reais por ano para manter os nossos negócios e principalmente para crescer os nossos negócios, para deixar o negócio mais produtivo, mais eficiente e ter um produto melhor, um serviço melhor para atender nossos clientes. E com isso, com a eficiência, isso é repassado também para o cliente ao longo do tempo, com menor custo, com menor custo de servir, com menor custo de produto. Você tem um lado do emprego, né? Mas você tem 10 mil empregos diretos hoje no Ultra, mais de 10 mil, só que tem uma série de empregos indiretos. Fora as cadeias que elas geram. Os revendedores, a gente tem 7 mil postos da Ipiranga, tem 60 mil clientes da Ultragaz empresarial.
da área empresarial. A gente atende hoje o Brasil inteiro no GLP, o Botijão. A gente tem hoje revendedores de GLP, mais de 5 mil revendedores de GLP. A gente tem na Ultracargo, atende e movimenta combustíveis químicos no Brasil inteiro. E tem agora hidrovias que ajudam a movimentar a exportação de soja, exportação de milho, a trazer fertilizante para as zonas produtoras. Sim. Então tem um impacto direto nas comunidades. O que a gente busca fazer, quando a gente vai abrir um terminal, por exemplo, é treinar a população daquela região que muitas vezes não tem um treinamento para trabalhar num negócio como o nosso. Mas uma pessoa que entra nessa empresa, na verdade, ela não é a vida dela que muda, é a família inteira dela que muda junto, né? Não, isso, e aqui é o impacto da criação, do crescimento e criação de riqueza. Ganha todo mundo, porque ganha a região que tem o investimento, com a geração de emprego, com a geração de impostos, ganha as pessoas, as famílias que estão trabalhando direto e indiretamente, prestando serviço ou sendo até clientes de um serviço mais eficiente, e ganha a empresa, que faz o investimento certo e faz o trabalho certo. Então, acho que tem esse aspecto, mas tem um aspecto também, né? A gente, quando dá um exemplo aqui, quando a gente tem 25 anos, vai fazer 26 anos de empresa de capital aberto, que no Brasil é um marco. Né? É uma vitória. A gente abriu o capital em 99, como o mercado de capitais não era muito desenvolvido no Brasil ainda. E o que a gente fez? A gente abriu simultaneamente no Brasil em Nova York. E por que a gente fez isso? Porque a gente queria aderir aos níveis mais altos de governança, que é o ADR nível 3, Sim. que é o equivalente da época, para aprender com ele e já praticar os melhores níveis mundiais de governança. E essa é uma grande diferença de empresa de capital aberto para empresa de capital privado. O que você faz, todo mundo acaba acompanhando de alguma forma. Porque tem uma lupa enorme em cima de você. As informações são públicas, para o bem e para o mal. Exato. Você faz um bom trabalho, você é reconhecido por isso, e se não faz... Você vai ser penalizado por isso, naturalmente. Você vai ser penalizado por isso. Então, essa é a beleza do mercado de capitais. A gente tem acessado esse mercado de uma maneira que a gente acha muito, muito adequada, tratando o sócio minoritário, o acionista minoritário, como sócio da companhia. Você também foi a primeira empresa, em 2001, que deu o direito de tag along, o direito de vender junto, a 100% para todos os acionistas, quando a lei não exigia nada. Não tinha novo mercado, não existia isso. A gente foi uma empresa que aderiu ao novo mercado, tendo o acionista controlador abrindo mão do controle para fazer parte do novo mercado, porque acredita no mercado de capitais como uma fonte de financiamento de longo prazo. Então, você vai para o lado do investimento, você vai para o lado da governança, isso acaba sendo um modelo de operar um negócio. Isso gera resiliência da empresa também, mais uma vez. E gera aprendizado, gera resiliência. Eu acho isso uma das maiores belezas do mercado de capitais. Veja, se você tem lá... Você pode comprar 100 ações do Grupo Ultra. Você pode escolher, vou abrir uma casinha de cachorro-quente, vou abrir uma padaria, mas se você achar bom também, você pode comprar uma parte do Grupo Ultra e se tornar sócio dele. Isso, do ponto de vista de geração de prosperidade para a sociedade como um todo, isso é uma máquina extraordinária. Eu costumo brincar que existem duas grandes invenções de prosperidade. Empresas, ótimo, nada foi inventado melhor, mas a segunda melhor é o mercado de capitais, porque isso se torna possível para todo mundo. Rodrigo, deixa eu te fazer uma outra pergunta. E aqui eu quero seguir mais para a empresa, mais do que o efeito da sua empresa. Eu quero dar um passo além. O nosso destino como empresa, nós claramente influenciamos o destino do país pela construção de riqueza, mas também os destinos do país interferem na nossa vida. E nesse sentido a gente tem uma responsabilidade com o país, para além dos nossos negócios, de como a gente cria uma nação próspera. A pergunta que eu queria fazer para você, Rodrigo, como líder de uma das nossas maiores empresas, do ponto de vista, qual é do seu ponto de vista de uma empresa, como um movimento empresarial, e aí eu estou falando de você, dos seus pares, dos seus colaboradores, qual que você acha que deve ser a nossa pauta? Como a gente deve agir e o que a gente deve buscar como um movimento social, porque é isso que nós somos, né? Mais do que empresas, todos nós formamos um movimento social que quer buscar prosperidade para o país inteiro. Perfeito. Vamos lá, a gente tem, e acho que a Brasca tem apoiado muito nessa, né, na defesa de algumas dessas pautas. Acho que tem um tema que é muito caro a todo empresário brasileiro sério, que é como a gente deixa o nosso ambiente regulatório, jurídico, tributário seguro. E seguro aqui é previsível, que você não tem investimento sabe... Um investimento de maturação de muitos anos. Muitos anos. Então, você ter um ambiente instável,
que você não sabe muito bem como o imposto vai ser cobrado, como ele vai ser como você vai ter a tributação afetando seus investimentos, como você vai ter a tributação afetando seus ganhos. Quando você tem um ambiente instável... A incerteza, né? A incerteza é muito... paralisante, né? O ambiente regulatório é outro aspecto. O ambiente regulatório, quando ele se torna muito complexo, ele dificulta o investimento e, ao mesmo tempo, dificulta para as empresas sérias. Claro. A complexidade ajuda... Quem não segue regra não vai seguir nunca. Segue regra. Agora, quem segue sempre vai ter um desafio, às vezes, adicional e desnecessário. Então, qual é a regulação adequada para garantir o que se precisa garantir? A segurança operacional, das a pessoas, qualidade dos produtos, etc. Mas, ao mesmo tempo, não causa uma punição ou um custo Brasil desnecessário de carregar um investimento. Ninguém faz coisa séria. Faz coisa séria. Ou prejudicar as empresas que querem fazer coisa séria. E não fiscalizar quem não está fazendo direito. Né? E custo de fiscalização é altíssimo, a complexidade de fiscalização também é alta. Então, como você faz um ambiente regulatório efetivo, e efetivo é simples, mas ao mesmo tempo eficiente para garantir o que se quer, a segurança operacional, a segurança das pessoas, a segurança dos produtos e dos clientes. É isso que é um ambiente que a gente tem que buscar construir na regulação em todos os mercados que a gente opera. Uma pergunta especificamente, como você faz contratos de longo prazo? Os contratos no Brasil são previsíveis? Hoje o nosso regime de contratos dá esta previsibilidade? O regime de contratos do Brasil é bom. Especialmente em concessões, me parece que houve uma evolução importante. Teve evoluções, a gente vem acompanhando evoluções de regulação, de discussões. Eu acho que tem um movimento de buscar, nesses setores de infraestrutura, ter um ambiente mais saudável que incentive o investimento de longo prazo. Né? O momento não é muito favorável, né? Os juros altos, uma das coisas mais pesadas numa decisão de investimento é se você tem um custo de capital muito alto, faz esse investimento muito difícil de se... O custo de não fazer nada. É isso. A oportunidade de não fazer nada fica sempre muito atraente a qualquer investidor. E o retorno fica muito difícil. Exato. E deixa eu fazer uma pergunta. Como vocês veem isso? Esse cenário de curto prazo, médio prazo, até onde ele vai? Como é que vocês estão vendo isso? Porque, de novo, esse é claro, os projetos se viabilizam ou não se viabilizam por conta disso, né? Perfeito. Quando a gente está falando de resiliência, a gente se prepara para navegar em qualquer cenário. Ou pior cenário. Pior cenário ou melhor cenário. Mas a tendência que a gente tem acompanhado é de juros decrescentes ao longo do ano. E isso tem um impacto grande em alguns aspectos. Tem impacto em financiamento de investimento de longo prazo. Tem impacto, inclusive, no mercado acionário. Sim. Né? As empresas vão finalmente voltar. Deve ter uma migração de investimentos em renda fixa para a renda variável, sai do mercado de dívida, vai para o mercado de ação. Então, isso a gente vai acompanhar. As empresas brasileiras estão muito baixos. Muito baixos. Aliás, assim, um dos melhores negócios, eu acho que vocês também estão fazendo negócio, um dos melhores negócios que nós temos hoje é as empresas recomprando suas ações. Porque eu digo, eu acredito nesse negócio aqui, né? Eu acho que esse negócio vai valer mais. Então você tem esse ambiente... Vocês fizeram recompra também, não fizeram? A gente fez recompra, enfim, programa no de ano recompra, passado fizemos um programa de recompra. E nesse momento, com essa tendência de juros, isso deveria, ao longo do tempo, à medida que esses juros vão de fato caindo, sim, você retoma, né, a capacidade de investimento de muita companhia que hoje está com restrição de capital e gastando muito para servir sua dívida. A minha impressão é que todo mundo está naquela posição assim, proteja o caixa. Proteja o caixa e vamos... Porque na hora que vier, a gente vai. Né? Na hora que os juros baixar, a gente segue. Perfeito. Acho que é a visão de vocês também. Vocês estão continuando, na verdade, com uma estrutura de investimentos de longo prazo. Sim. Relevante. Quero voltar... Ótimo, volto aqui. Eu quero voltar ao assunto do ponto de vista de desafios dos setores. Assim, quais são, para além de contratos e previsibilidade, que outros desafios vocês acham que são relevantes? Por exemplo, eu vejo muitos empresários falando de segurança pública. Eu vejo muita gente falando sobre a qualidade do ensino. Eu vejo muita gente falando sobre estabilidade geopolítica, que era uma variável que, vamos lá, até bem pouco tempo atrás, não era. A gente estudava, a gente acompanhava, mas nada com tanta emoção quanto a gente faz hoje. Que outros elementos, além de previsibilidade e equilíbrio na regulação, você acha que interferem no seu negócio? Segurança pública hoje interfere em qualquer negócio no Brasil. Acho que todo mundo acompanhou aí os efeitos, por exemplo, da criminalidade no setor de combustíveis. A gente vê isso afetando diversos setores da economia brasileira. Então, a melhora da segurança pública é do interesse de toda a sociedade.
Sim. E acho que as reformas que estão em andamento são fundamentais para garantir uma evolução do ambiente regulatório para coibir, ter consequência para quem não pratica o que a lei prevê. Então a gente precisa ter um ambiente com consequências. Sim. E esse acho que é a grande reforma que está em andamento e espero que tenha sucesso aí nos próximos. A gente teve a aprovação do devedor quanto mais, e na verdade o devedor quanto mais é uma grande, mas ali tem outras coisas, né? Tem punição para quem tem um modelo de negócio de não cumprir regras, não pagar, mas também benefícios para quem faz direito. Exatamente. Por isso que eu acho que aquele projeto de lei na verdade, agora era o projeto de lei do 125. Ainda não terminou a discussão, tem lá uns vetos para discutir, mas aquele me parece ter sido um marco relevante, né? Sem dúvida, sem dúvida. E tem todo esse lado, né? Estava falando do ambiente regulatório, todo esse lado de redução de burocracia desnecessária, em simplificação. Né? O que pode tirar de regulação desnecessária, simplificar, para quê? Para facilitar o investimento, para facilitar, né? Com o investimento vem criação de emprego, com criação de emprego vem riqueza para a empresa, riqueza para as pessoas, para as regiões. Então, esse é um ambiente que a gente vem, enfim, de todas as maneiras, nas agências, no Congresso, apoiando as associações para a evolução desse ambiente regulatório brasileiro, ambiente tributário, ambiente jurídico, para permitir o investimento. Para terminar, você como um dos líderes da nossa comunidade, e aí uma das lideranças que indica o que a Abrasca deve fazer e que caminho seguir, qual você acha que deve ser o desafio da Abrasca e o que ela precisa fazer melhor? Acho que a Abrasca tem dois papéis, talvez. O papel de conscientização, apoiar a importância do mercado de capitais no Brasil. Porque uma das grandes motores de uma economia de mercado é você ter um mercado de capitais ativo, líquido, com número de investidores crescente. E aqui o mercado de capitais, nos dois aspectos, dívida e ação. As duas coisas são importantes. As duas coisas são importantes. A gente teve um crescimento, os dados são públicos, né? A gente cresceu o mercado de capitais no Brasil em emissões nos últimos 10 anos, quase 10 vezes. Então o crescimento foi enorme. Hoje a gente consegue, empresa grande de longo prazo, né? se financiar no Brasil com dívida de longo prazo a custo mais atrativo do que uma emissão internacional, o que não acontecia há 10, 20 anos atrás. Uma grande vitória. O mercado de ações tem um potencial grande com a redução de juros de voltar a crescer. Sim. Acho que vai ter uma substituição, né? A gente teve um movimento de dívida, obviamente, com taxa de juros. Agora vamos lá, capital volta. Exatamente. A Abrasca tem um papel enorme, por exemplo, no ambiente regulatório do mercado de capitais. Para permitir a regulação adequada para o investidor ter as informações que ele precisa ter para tomar decisão, mas ao mesmo tempo isso não implique num custo desnecessário para a empresa ou numa revelação de uma estratégia que é muito delicado para a concorrência, porque só a empresa pública divulga suas informações estratégicas. Há uma desvantagem competitiva que tem que ser compensada pelo como o regulador faz o balanço entre as informações necessárias para o investidor tomar decisão e não coloca um custo demasiado nas companhias para divulgar essas informações e nem colocá-la em desvantagem do ponto de vista estratégico. Então esse eu acho que é um desafio importante da Abrasca. E o segundo? O segundo desafio é apoiar nessas grandes discussões nacionais. A segurança pública é um tema que a Abrasca tem feito um trabalho muito importante de conscientização, de apoio ao ambiente que privilegia as pessoas que querem seguir a lei e pune as pessoas que não querem. O que é só justo, né? O que é justo. É o que a lei, né? Para isso que existe lei. Acho que uma pauta adicional que a Abrasca tem trabalhado e acho fundamental para o país é apoiar o que precisa ser apoiado, seja mudança de legislação, seja efetividade e implementação de legislação já existente, para os governos funcionarem cada vez melhor. E o que é governo funcionar melhor? É prestar um serviço melhor com menos necessidade de recursos. Isso ajuda o Brasil. Isso ajuda o Brasil a crescer e direcionar o recurso para investimento, para apoio, para infraestrutura, para a população carente. Para quem precisa de verdade. Para quem precisa de verdade. Então, como a gente transforma essa máquina pública numa máquina cada vez mais eficiente, com um serviço cada vez melhor para a população. E possa direcionar recursos para investimento. Rodrigo, quero agradecer pela sua presença e quero agradecer a sua audiência. Esse é mais um dos debates. Te espero no próximo.